Todo mundo que desenvolva para mobile já passou por isso, né? O aplicativo trava, a interface simplesmente congela, não responde a mais nada e a frustração, bom, essa vai lá para cima. E aí começa a caça ao culpado, que quase sempre acaba no mesmo suspeito, a tal da sessão crítica, usada para sincronizar threads. Mas e se o problema não for bem esse? E se a gente estiver culpando a ferramenta errada o tempo todo? Olha só, essa frase, tirada direto da nossa análise, já joga um balde de água fria naquela nossa certeza. Ela desafia uma crença que é quase um dogma no desenvolvimento. A história do desempenho, principalmente em processadores ARM, é bem mais complexa do que parece à primeira vista. Vamos desvendar isso. Então, no mundo da programação concorrente, especialmente em mobile, a TC Critical Section sempre leva a fama de vilã. Afinal de contas, ela foi feita para fazer uma thread esperar pela outra. Se algo está lento, parece óbvio que a culpa é dela, né? É um instinto natural. A gente vê a interface de usuário parada, travada e logo pensa, ok, alguma coisa está bloqueando a thread principal. E a busca quase sempre nos leva para as ferramentas de sincronização. O raciocínio é lógico, mas vamos ver que ele tem uma falha bem importante. Bom, agora a gente entra no coração do mito. É hora de questionar o que a gente acha que sabe sobre o custo real de usar uma sessão crítica. A verdade sobre o impacto dela no desempenho pode ser bem surpreendente. Essa é a pergunta de US$ 1.000.000. Pensa comigo, se uma thread vai pegar a chave da sessão crítica e não tem ninguém na frente, não tem fila, qual é o custo real dessa operação? É aqui que a nossa percepção começa a virar de cabeça para baixo. Já a resposta está aí. Dezenas de nanosegundos. É isso mesmo. Pegar um bloqueio que está livre é uma operação atômica, lá no nível da CPU. É uma coisa incrivelmente rápida, mais rápida do que a maioria das coisas que nosso código faz no dia a dia. Ou seja, o problema não está na ferramenta em si, quando ela opera em condições ideais. E essa comparação aqui deixa tudo cristalino. Sem contenção, de um lado, a gente tem uma via expressa, livre, quase instantânea. É um caminho direto na CPU. Agora, com contenção, do outro lado, a gente tem um engarrafamento monstruoso. O custo dispara. A operação deixa de ser uma instruçãozinha rápida e vira uma chamada caríssima para o sistema operacional resolver a briga. Agora que o mito caiu por terra, podemos finalmente apresentar o verdadeiro vilão dessa história. Não é a sessão crítica, não. É a condição que a transforma num problema, a tal da contenção de threads. Então, contenção é basicamente isso, o ato de esperar na fila. É quando a nossa via expressa vira um estacionamento. Uma thread chega para pegar a chave, mas outra já está com ela fazendo alguma coisa. É essa espera forçada, essa fila, que causa o estrago todo. Vamos deixar isso bem claro. Ter um cadeado não deixa nada lento. O que causa o desastre, o congelamento da tela, é quando a thread da interface, aquela que precisa estar sempre rodando lisinha, é obrigada a parar no engarrafamento e ficar esperando. A espera, essa sim, é o veneno para a performance. E em processadores ARM, a coisa é ainda mais delicada. Eles têm o que a gente chama de modelo de memória fraco. Isso significa que o próprio hardware pode reordenar leituras e escritas para tentar ser mais rápido. As sessões críticas funcionam como barreiras, forçando a ordem correta das coisas. Isso é essencial para o código funcionar direito, mas essa garantia tem um preço, principalmente quando tem briga, quando tem contenção. E o que acontece nos bastidores quando essa contenção rola é devastador. O sistema operacional tem que pegar a thread que está esperando, colocar ela para dormir, salvar todo o estado dela, dar a CPU para outra tarefa e depois que a vaga é liberada, fazer todo o processo ao contrário para acordar a thread de novo. Cada uma dessas trocas de contexto é uma operação super pesada, que simplesmente destrói a fluidez de qualquer aplicativo. Certo, problema entendido. Agora, como a gente resolve isso? A resposta não é sair apagando todas as seções críticas do código. A solução está em pensar diferente, em focar na arquitetura do software. E para isso, a gente precisa entender um conceito fundamental, granularidade de bloqueio, que, trocando em miúdos, é por quanto tempo a chave fica ocupada. O erro clássico, um erro de design, é pegar a chave, trancar a porta e aí dentro fazer uma operação super lenta, tipo acessar a rede, o disco ou um banco de dados. Isso é um problema de arquitetura, não da fechadura. E olha só essa tabela. Que interessante. Ela coloca as coisas em perspectiva. O impacto de uma sessão crítica com contenção é situacional. Agora, compara isso com o impacto crítico de um Visual Live Bindings mal usado ou alto de um abuso de T-Thread Synchronize.
Muitas vezes, o verdadeiro incêndio está acontecendo em outro lugar do prédio. Então, como usar a ferramenta do jeito certo? As regras são bem diretas, na verdade. Primeiro, pegou a chave, fez o que precisava, devolve rápido, mantenha os bloqueios curtíssimos. Segundo, proteja só o que precisa de proteção, nenhum byte a mais. E a regra de ouro para tatuar no braço: nunca jamais, em tempo algum, faça operações lentas de I/O dentro de uma sessão crítica. Esse trabalho pesado fica do lado de fora. Bom, e com isso a gente chega na nossa conclusão. A ideia aqui é firmar uma nova perspectiva. O problema, no fim das contas, não é a ferramenta, mas como e principalmente quando a gente decide usá-la. E essa frase resume tudo. O objetivo de um bom design de software não é fugir de ferramentas poderosas como as sessões críticas. O verdadeiro objetivo é desenhar um sistema tão inteligente, uma arquitetura tão bem pensada, que as filas simplesmente não se formem. A meta é eliminar a contenção. Para fechar, fica a reflexão. Essa história toda sobre sessões críticas nos ensina a questionar o que a gente toma como verdade. Que outras práticas que todo mundo aceita como certas podem ser, na verdade, a causa escondida da lentidão nos nossos projetos? A verdadeira otimização não começa com achismo, começa com medição e, acima de tudo, com questionamento.